Pronto. Então, de novo, né? Se eu quero fazer uma soma de dois pontos, né, de dois objetos que eu crie, né? Aí, se eu quero usar o operador mais mesmo, esse operador mais ele está associado a essa função add que já é pré-definida. Vamos fazer uma subtração, né? Então, tipo, para subtração, gente, também a gente quer ver? Ó, pode até dar uma caso é que é difícil, né? Você saber qual que é a função específica para cada operador, mas acho que no livro já tem isso, né? Deixa eu pegar o livro aqui. Ver. Esse aqui, né? Vê, ó. Programação orientada a objeto, capítulo 8. Ó, tem uma tabelinha. Vocês devem ter visto isso. Ó, x mais y. Tá vendo? Então aqui é o método add que a gente acabou de fazer, tá? Olha aqui, ó, essa daqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, página 259, tá? Depois vocês podem dar uma olhada lá. Então, ó, se eu quero, por exemplo, fazer a adição, subtração, olha só como que a gente vai usar, ó, tipo x menos y, tá? Se eu quero fazer uma subtração de dois pontos, né, a gente vai ter que implementar esse método sub lá na nossa classe, tá? E aí, para um ponto, você vai ter uma maneira de fazer subtração. Supondo que eu tenho um objeto, sei lá, né, tipo retângulo, tá? Eu quero fazer soma de dois retângulos. Como é que você faria uma soma de dois retângulos? Então, é lógico, né? Você que vai pensar na lógica para fazer essa soma de dois retângulos. E aí, pensando, né, como vai ser feita essa soma, é só você implementar o método add dentro da tua classe retângulo, tá? E aí você consegue fazer retângulo 1 mais retângulo 2, por exemplo, como está aqui, né? Soma, subtração, multiplicação, ó, divisão, tá? Divisão inteira, né? Que é o barra barra, tá? Então tem todas aqui as operações básicas que a gente tem para inteiro, para float, né? Consultar, né? Se um é maior do que o outro, ó, tá? Então tem todas essas funções aqui já pré-definidas, tá? É só você implementar cada uma delas, tá legal? Então, vou fazer a subtração, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer subtração de dois pontos, então eu vou vir aqui e vou criar ó, mais um método dentro da minha classe point, tá? E aí eu tenho que chamar esse método de sub. Tá? E aí eu tenho que passar aqui um outro ponto, né, que vai subtrair com o self, né? Tá? Então eu vou fazer o self menos o p. Tá? Quer dizer, o ponto do lado esquerdo menos o ponto que está do lado direito. Tá? Então, o que está do lado esquerdo é o self, o que está do lado direito é o P. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Esse P1 vai ser o self e esse P2 vai ser o P. Tá? Então, eu vou fazer assim, né? Então, assim, eu vou retornar um novo ponto, que é a subtração dos dois, tá? Que eu passei como parâmetro ali, né? Então, eu vou criar aqui um ponto 3, ó, criar um novo point, né? E aí esse P3 eu vou atribuir a coordenada x como sendo o self.x menos p.x, tá? E o P3.7y como sendo self.y menos o p.y. Tá? É eu que estou definindo, tá, gente? Como que eu quero fazer essa subtração, né? Então, você que vai
é o programador que define isso daí, né? E o nome aqui também posso dar um nome, tipo novo ponto, tá? E aí return esse P3. Então agora, né, ó, então eu vou fazer aqui isso P3, P1 menos P2 agora, e aí a gente pode rodar, né? Então, ó, tipo, o P1 é 1, 2, o P2 é 4, 5. Vou fazer 1 menos 4 vai dar menos 3, e 2 menos 5 vai dar menos 3, tá? Então ele fez aqui, criou um novo ponto para mim, esse P3, que é um menos o outro. Tá legal? Tudo bem, gente? Aí se eu quero fazer a verificação se um é maior do que o outro, né? Então, tipo, vamos ver aqui. Aí, por exemplo, você quer verificar, comparar, né? Tipo, usar aquelas expressões relacionais, né? Dentro de um if, por exemplo. Então, se P1 for maior do que P2, né? Então, você vai implementa aqui, né? Você vai ter que implementar. Caso queira também usar a igualdade, né, você vai ter que implementar todas essas funções que estão aqui, né? Ó. Então, tipo, se é igual, se é diferente, se é maior, maior igual, menor ou menor igual, né? Então, aí você vai pensar na lógica, né? Como você vai fazer essa... Quando que um ponto vai ser maior do que outro ponto, tá? Então, por exemplo, você vai ter que ver em relação às coordenadas, né? Se você quer... um ponto ele só vai ser maior do que o outro se sei lá, né, se a coordenada x e y for maior do que zero, né? Então, aí tem que pensar numa lógica para poder depois usar, né? Tá? Então, mas aí isso aí já é algo que faz parte ali da aplicação, né? Da aplicação daquele objeto, daquela classe que você está criando, né? Tá legal? Enfim, então, era isso, né? E agora, ah, tem a outra parte, né? Vamos abrir aqui. Deixa eu voltar lá. Aula 25. Então, exatamente essa parte aqui. Ó. Então, isso aí que eu acabei de explicar, a gente chama sobrecarga de operadores, tá? Que overloaded operators, né? Que é operadores sobrecarregados, né? Então, é esse nome que a gente dá quando a gente implementa um desses métodos aqui, ó. Isso chama sobrecarga de operadores, tá? Então, você implementa um método que vai estar associado a um desses operadores da aritmética, né, ou mais, menos, menor, maior, tá? E isso aí chama isso, tá? Então, por exemplo, né, gente, quando a gente quando você faz a concatenação de duas listas, é exatamente isso que ocorre, né? Então, na linguagem Python, você já tem ali internamente da classe list, né? Classe list lá do Python, tem a implementação do operador mais. Então, lá você vai ter, né, um add para aquela classe list, cuja funcionalidade é o quê? É concatenar duas listas, tá? Então, está implementado, né? E a gente usa sem saber, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente viu a parte de listas, que eu expliquei para vocês, como que eu concateno duas listas? Uso mais. E como que está implementado esse mais? Que eu acabei de explicar, tá? Ela vai ter uma função add dentro da classe list, que vai ser chamada toda vez que a gente usar o mais, tá? Então, vocês já estavam usando isso sem saber, agora vocês já sabem. Beleza?
para string também, né? Concatenar duas strings, ó, tá aqui, tá implementado. Tá? Então é isso. Tá aqui, ó, né? Tudo bem? Aí, bom, aí, gente, começa agora a ver coisas um pouco mais interessantes, mais legais de programação orientada a objeto. Uma delas é um dos conceitos que são fundamentais da programação orientada a objeto, é a ideia de herança. O que é herança, né? Então, por exemplo, você herda algumas características do seu pai, da sua mãe, mas você tem as suas próprias características também. Tá? É mais ou menos essa ideia, né? Você herda alguma coisa, um objeto herda alguma coisa de uma classe pai ou classe base, tá? Que a gente chama, e adiciona novas características. Então, é a ideia de você meio que reutilizar coisas que já existem, mas especializar para coisas um pouco mais restritas, mais específicas, tá? Então, por exemplo, olha aqui, né? Ó, eu tenho posso ter uma árvore, assim, né? Então, tipo, aqui eu tenho várias heranças, né? Então, por exemplo, mamífero herda de animal, e aí cão herda de mamífero, e poodle herda de cão, tá? Então, eu tenho aqui várias gerações, vamos dizer assim, né? De objetos, tá? E aí, por que é legal fazer isso, né? Porque, por exemplo, eu posso ter informações que são em comum dentre todos os animais. Tá? Então, por exemplo, idade. Tá? Então, a gente sabe que todo animal vai ter uma idade, né? Tipo, quantos anos a pessoa está viva, né? Ou um animal está vivo, tá? Então, por exemplo, então, por exemplo, você pode definir um atributo chamado idade aqui dentro de animal. É o que acontece? Esse atributo idade vai ser herdado por todas as outras classes, né? Então, por exemplo, a ave também pode utilizar o atributo idade, que está aqui em cima. Pardal também pode ter o atributo idade, galinha, tá? Dálmata, poodle, todo mundo, né? Todo mundo vai herdar esse atributo idade, que você vai definir aqui em cima. Agora, por exemplo, tipo de pena, tá? Por exemplo, pena longa ou pena curta, tá? Então, tipo de pena. Então, assim, pena, um cão, um gato não tem pena, tem pelo, né? Então, pena a gente pode definir aqui em ave, porque daí galinha tem pena e pardal tem pena, né? Agora, pelo não tem. Galinha e pardal, que eu saiba, não tem pelo, né? Ah, mas cão e gato tem. Então eu posso definir tipo de pelo, né, aqui dentro de mamífero, tá? Aí, por exemplo, eu quero armazenar informação, sei lá, tipo de latido, né? Então, por exemplo, sei lá, né? Tipo, latido alto ou baixo, ou médio, né? Sei lá, né? Ou agudo, ou grave, tá? Então aí gato não late, nem galinha, nem pardal late, né? É cão, né? Cão. Então, tipo de latido, você define aqui. Porque se você definir tipo de latido, tipo aqui em cima, todo mundo vai herdar, né? Então, por exemplo, pardal vai ter um tipo de latido e não faz sentido, né? Então você vai definindo aqui os atributos conforme a lógica, né? Então, tipo, quem que pode herdar esses atributos, né? Então não faz sentido você colocar, sei lá, né? Tipo de pena dentro de animal, porque você não tem pena em poodle, né? Dálmata, etc, né? Entendeu, gente? Tá claro isso aí?
Então, qual que é a vantagem, né, de você estruturar, né, as suas classes de uma maneira hierárquica? É você poder reutilizar, porque tanto atributos quanto métodos podem ser definidos nos seus respectivos lugares, e aí você pode reutilizar esses atributos ou esses métodos em classes mais específicas, né? Então, por exemplo, eu posso definir uma função chamada de comer, tá? Então, todo animal come. Então, eu posso definir o método comer aqui em animal. Lógico que aí, gente, já entra num outro conceito de métodos, né, que a gente chama de... tem dois termos, né? Tem um conceito de sobrecarga de métodos e associado a isso também tem o conceito de polimorfismo, né? Polimorfismo já é algo um pouco mais avançado, tá? Eu não vou explicar aqui, tá? Mas é porque você pode sobrescrever ou reescrever um método para que um comportamento de algum objeto mais específico, né, ele seja definido, tá? Então, por exemplo, você pode definir a função comer aqui em animal, que seria lá um comportamento padrão, né, de tipo, sei lá, né, colocar comida na boca, tá? Mas assim, uma galinha come de uma maneira diferente de um gato, por exemplo, né? Que a galinha tem um bico e gato não tem bico, né? Então a galinha vai lá e bica, tá? Mas ainda é comer. Então o que você poderia fazer? Você poderia ainda ter a função comer genérica aqui, mas você poderia reescrever a função comer dentro aqui de galinha, que daí você teria um comportamento específico das galinhas do ato de comer, tá? Então você pode fazer isso, reescrever esses métodos, e aí para as outras classes também, né? Olha só, né? Ó, então, vamos ver aqui um exemplo mais prático, tá? Aqui eu estou mostrando aqui esse exemplo, que eu estou herdando da classe lista, chamada aqui, vou ter aqui a minha classe chamada de myList, que vai herdar da classe list que já existe, tá? E por que eu faço isso? Né? O exemplo é o seguinte, né? Supondo que a gente quer definir uma classe lista que contenha um método adicional chamado de choice, tá? Então esse método choice, ele não está definido na classe list, tá? Mas eu queria, por exemplo, implementar ele para retornar um elemento aleatório, tá? Nessa lista. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui no nosso código, ó, vamos fazer aqui, ó. Chamar de mylist.py. E aqui, ó, então, por exemplo, eu vou criar uma lista aérea, ó. Vamos fazer assim, né? Ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Então, eu queria, por exemplo, fazer assim, né? Eu quero imprimir o L.choice, tá? Reparem que aqui eu não tenho, né? Vamos ver isso aqui. Eu acho que ele não... Deixa eu rodar. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o objeto lista não tem um atributo choice, ou um método, né, no caso, tá? Então, o que eu queria fazer, né? Eu queria implementar esse método, né? Eu queria criar uma lista e poder usar esse método choice, né? Então, esse método choice faria o quê? Ele iria pegar um elemento aleatório da minha lista, tá? Iria me retornar um desses elementos de maneira aleatória, tá? Então, um exemplo, né, que você poderia fazer de herança. Então, eu poderia criar, então, uma classe minha, vou fazer aqui, ó, chamado, então, criar, então, essa classe, ó, mylist,
E aí, como que a gente define que uma classe vai herdar de outra classe? Né? A gente coloca entre parênteses ali em cima qual que é a classe pai, tá? Que no caso é list, né? É o list. Legal? E aí a gente vai definir, né? Vai definir aqui o classe, tá? Então, ó, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Na verdade, esse aqui é um exemplo onde eu estaria implementando uma classe do zero, tá? Uma classe MyList. E aí, nesse caso, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria definir todos os métodos da classe lista, né? Porque eu quero ainda criar uma lista. Tá? Então, eu teria que criar lá o len, o append, entre outros métodos que já estão definidos na classe lista, né? Então, L ponto, ó, tá vendo? Tem todos esses métodos aqui, ó, que já estão implementados para mim da classe lista. Tá? Então, eu posso usar eles, dado que eu tenho uma lista, L, eu posso chamar, tipo append, chamar o add, chamar o remove, né? Todos esses métodos aqui estão disponíveis para mim, né? Então, assim, eu não quero... se eu criasse uma classe minha chamada de MyList, sem a herança, o que eu teria que fazer? Eu teria que implementar todos aqueles métodos, né? Só que eu não preciso fazer isso, porque eles já estão definidos na classe list. Então, o que eu posso fazer? Eu herdo, né? Então, eu herdo essa classe de lista, ó. Então, tá aqui, ó. Estou criando a minha classe MyList, que vai herdar da classe já existente list do Python, tá? Então, colocando entre parênteses aqui a classe base, né, ó, então list, tá? E aí eu vou, daí ali dentro eu vou especializar. Então é como se eu tivesse algo assim, né, ó, como se eu tivesse aqui uma classe que já tivesse os atributos, eu vou criar uma nova classe que vai herdar da classe base, tá? E vai, né, consequentemente herdar tanto os atributos quanto os métodos dessa classe Py. Tá legal? Então, a minha classe MyList vai herdar todos aqueles atributos e métodos da classe List e ainda vai adicionar mais algumas outras coisas, que pode ser atributos ou pode ser também métodos, tá? Então, aqui eu posso criar a minha função choice. Tá? Então, além das funções, os métodos, né, da classe Py, eu estou adicionando mais esse novo método chamado de choice. Tá? E aí a implementação do choice, ó, cadê? Essa daqui, né? Que é o quê? Né? Eu vou pegar aqui vou pegar dessa biblioteca random, tá? Eu vou importar aqui em cima. Dentro dessa biblioteca random, eu tenho um método chamado de choice. O que ele faz? Né? Ele recebe uma coleção e retorna algum elemento aleatório dessa coleção. Tá? Então, se você pesquisar, ó, quer ver? Python random choice. Ó. Então, aqui, ó, random é a biblioteca que a gente está usando. O que ela faz? Ó? Tem alguns métodos aqui, mas eu tenho um método choice. Ó. Eu passo como parâmetro uma coleção, que é esse set, e ele retorna um elemento aleatório da sequência que eu passei como parâmetro. Tá? Então é exatamente essa função aqui que eu estou chamando. Né? Então eu estou querendo implementar uma função minha, choice, na minha classe MyList. E como que eu posso fazer isso? Uma maneira é essa, é usar a função choice da biblioteca random. Tá? Então, é exatamente o que eu faço. E esse self é o quê? Né? É a lista. Tá?
Então, lembra, né? Então, L.choice, então, o que está antes do ponto vai ser o self, tá? Então, é esse self que está aqui. Então, esse L vai ser atribuído a esse self, e aí eu passo a própria lista como parâmetro da função choice da classe random. Beleza? Tudo certo, gente? Estão entendendo aí ou estão... Tá confuso demais, gente? Fala aí. Beleza? E aí, ó, olha só, né? Então, criei a minha classe, tá? Exatamente o que está aqui. Agora, eu tenho que alterar isso aqui, né? Porque ainda, se eu faço dessa maneira, ó, L recebe a minha lista, ainda eu estou criando o L ainda é de list, né? Se eu fizer assim, ó, print type de L, olha só, né? Ainda é list. Tá? O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer que L seja MyList e não list. Né? Porque aqui ainda, como L ainda é list, eu ainda não tenho o acesso à função choice, né? Porque choice está dentro de MyList e não de list. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que pegar isso daqui e criar o objeto MyList. Tá? Então, eu posso fazer assim, né? Ó, MyList. Tá certo? Então, eu estou criando agora esse objeto MyList. Então, vamos ver aqui, ó, o type de L. Ó. Vou rodar isso aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Agora ele é do tipo MyList. Tá? Só que eu tenho que passar o conteúdo, né? Porque se eu mandar imprimir a lista como um todo, ó, mandar imprimir a lista, ó, tá vazio, né? Porque a gente não colocou. STR, viu, Rafael? STR, tá? Que string é uma não existe essa palavra, né? Então o Python a palavra-chave, né, para string é STR, tá? Então aqui eu posso instanciar, né, assim, né? Ó, acho que assim acho que funciona, né? Ó, então, 1, 2, 3 e 4. Tá? Agora se eu mandar imprimir, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então agora, eu tenho a minha lista, eu tenho o tipo dessa lista. Ó, classe MyList. Tá legal? E aí, consequentemente, eu posso, agora sim, né? L ponto. Olha só, agora sim ele me oferece, ó, o choice aqui para eu usar. Tá? E, mais importante que isso, né? Todos os outros métodos, ó, da classe list. Então, reparem que ele juntou, né, os métodos da classe lista, que são todos esses aqui, mais o método específico de MyList. Até ele mostra aqui, ó, o que é de MyList e o que é de list. Ó. Então, choice é de MyList. Esse doc aqui, eu nem sei o que é, mas é algo do próprio Python, né? Então, toda vez que você cria uma classe, ele cria alguns métodos ali automaticamente, tá? Mas, ó, tudo aqui, isso aqui é de list. Está definido dentro da classe list. Tá bom? Então, eu posso usar o choice, ó. Chama ele. Agora, vou rodar, ó. Ó, então, aleatoriamente, ele escolheu 3. Se eu rodar de novo, agora escolheu 4. Tá? Então, ele retorna lá um número aleatório dentre 1, 2, 3, 4. Né? Então, 4 de novo. Tá? Tudo bem? E aí você pode brincar com o jeito que você quiser. Então, supondo, né? Assim,
Ah, eu quero dar um outro formato para impressão de lista, tá? Eu não quero imprimir assim com colchetes, eu quero imprimir de uma maneira diferente, né? Então isso aqui já é uma coisinha um pouco mais avançada, mas que você pode fazer também. Eu tinha explicado para vocês que era possível a gente sobrescrever ou reescrever métodos. Então, por exemplo, lembra da função comer que eu falei para vocês, né? Então, você pode ter definido uma função genérica, comer aqui em animal, e se você quer dar um comportamento diferente, por exemplo, a galinha ela tem uma maneira diferente de comer, ou aves, né? Então, você pode reescrever a função comer dentro aqui de ave, ou, e aí em lugares mais específicos, tá? Então, a gente pode fazer algo assim, né? Então, assim, gente, quando a gente manda um print de Hélio, como está aqui, eu expliquei isso na aula passada, né? Ele automaticamente ele chama essa função aqui, né? Ou repre ou str, tá? A gente vai testar aqui, ver qual que ele vai chamar, né? Mas a classe list vai ter esses dois métodos já implementados que colocam nesse formato aqui a impressão de uma lista, que é abre colchete, os elementos separados por vírgula e fecha colchetes. Se eu quero mudar isso, quero agora ele imprimir 100 colchetes, por exemplo, né, para a nossa classe MyList. Então a gente vai ter que vir aqui, vai reescrever a função repr, né, ou repr ou str. Vamos ver aqui se qual que vai funcionar, né, que eu não lembro agora. Então vamos tentar fazer com repr primeiro, ó. Então, a gente vai reimplementar, tá, a função repr. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Né? Então, vamos começar aí, só para testar, fazer algo assim. Ó. Então, tipo, lembra, né, que a função repr, ó, na ponto, ó, ela retorna uma string, certo? Retorna uma string, ó, que nem a gente fez aqui para ponto, né? Entre parênteses, os elementos separados por vírgula. Então, a gente pode fazer algo exatamente assim para nossa lista, né? Então eu vou fazer tipo assim, return, fazer ele retornar só o primeiro elemento inicialmente, ó. Vou fazer assim, ó, return self de 0, tá? Então só o primeiro elemento, tá? Tô lembrando que o self vai ser a nossa lista. Aí a gente quer retornar uma string desse troço. Vamos ver se funciona isso. Ó. Então agora eu vou mandar imprimir essa lista, ó. Vamos mandar imprimir aqui mesmo, ó. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, funcionou. Tá vendo aqui, ó? Essa primeira impressão. Vou até tirar isso daqui, ó. Ó. Tornou 1, tá? Print L, que era 1, 2, 3, 4, agora ele está retornando só o 1, tá? Vamos mandar imprimir todo mundo sem colchetes, tá? Então eu posso fazer assim, né, ó. Aí que eu vou ter que usar um laço, certo? Fazer assim, né, tipo... fazer um R aqui, né, que seria uma string vazia inicialmente, tá, que é o que a gente vai retornar. Aí eu vou fazer assim, né, um for e em range de len self. Lembrando que o self é a minha lista, certo? Ou pode fazer assim também, né? Meu i já vai ser meu próprio elemento, tá? Então eu posso pegar então, né, concatenar no próprio R o quê? O i. Mais, vírgula. E aí, return
R. Vamos ver o que ele vai retornar agora, ó. Ficou estranho, né? Ah, tá quase, né? 1, 2, 3, 4, vírgula, tá? Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo? Então, o self é a minha lista. Então, eu estou fazendo que o i, ele percorra elemento a elemento dessa lista. Então, o i primeiro vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, tá? E aí, esse R é a string que eu vou retornar aqui. Então, eu inicializo ela como 0, e depois aqui eu concateno nessa lista, certo? Então, notação aqui, R recebe R mais, né, o conteúdo, e aí eu concateno mais uma vírgula ali. Só que eu não quero colocar essa última vírgula aqui, tá? Então, a gente pode fazer uma condição aqui, né, ó. Assim, né, ó. Se... aqui eu tenho que fazer com... Tem que saber o tamanho, né? Vamos fazer do jeito que eu estava fazendo antes, que era percorrer com índices, tá? Então, vou fazer assim, o range self, na verdade, o range, né? De range self, tá? Agora, o i é índice, tá? Então, aqui eu tenho que fazer s self de i, tá? Certo, gente? Então, aqui agora eu estou mudando. Agora, o meu i não é mais o meu próprio elemento. Agora vai ser 0, 1, 2, 3, quer dizer, o índice de cada elemento dessa lista, tá? Por isso que eu alterei isso daqui, né? Ó. Então, vamos testar isso aqui só para ver se está funcionando, ó. Tá? Então, ainda está funcionando, né? A gente só tirou a vírgula. Por que eu fiz isso, né? Porque agora aqui a gente pode fazer assim, né? Ó. Se o i é menor do que o len de self menos 1, tá? Quer dizer, eu vou até o a penúltima posição, a gente vai adicionar a vírgula. Tá? Até a penúltima posição, tá? Por isso que tem esse menos 1 aqui. Beleza? Ó. 1, 2, 3, 4. Tá legal? Então, quer dizer, a gente sobrescreveu o método da classe list para imprimir de uma maneira diferente. Tá? Então, agora o L sendo de MyList, quando a gente manda imprimir esse L, ele vai imprimir do jeito que do jeito que a gente definiu aqui. Se eu criar, por exemplo, uma lista L como list normal, né? Assim. Agora sim, como o L não é mais do tipo MyList, mas sim TheList, aí ele usa, lógico, né, a implementação padrão, né, da lista, que é com colchetes. Tudo bem, gente? Legal? Beleza. Então, ó, a herança é basicamente isso, tá? Então você define ali as tuas classes, né? E tem até esse exercício aqui, né? Que gerente, funcionário, mas a gente pode fazer também algo mais, por exemplo, para ponto, né? Então, imagina aqui que ponto poderia usar esses pontos aqui para criar uma classe chamada de retângulo, tá? Sei lá, retângulo, né? Retângulo não, né? Mas seria um polígono, né? Seria um polígono, né? Que teria 4. Como é que chama um polígono que tem 4 lados? Tem um nome específico? Porque polígono pode ter qualquer quantidade de pontos, né? Quadrilátero. Boa, Laura. Obrigado. Tá, então, eu quero criar um quadrilátero, né?
Então, o que você pode fazer, né? Isso pensando num... Ó, quer ver, ó? Supondo que eu quero fazer algo assim, né, ó. Eu tenho a minha classe ponto, certo? Que a gente viu lá que tem coordenada x, coordenada y e o nome, tá? E eu tenho, né, os atributos do tipo 7x, 7y, soma, né, o add, entre outras. E aí, o que a gente quer fazer, né? A gente quer herdar, ó, então a gente usa essa notação aqui para uma classe chamada de quadrilátero. Na verdade, aqui tá errado, né? Não seria isso, não. Eu tô falando besteira, gente. Não é, aqui, no caso, se a gente quer criar quadrilátero, não vai ser herança, né? Vai ser a utilização mesmo de uma classe na outra, tá? Então, no caso, não faz sentido, né? Você herdar, né? Um quadrilátero não é um ponto, né? Ele usa vários pontos, tá? Então, se eu quero um quadrilátero no eixo x, y aqui, né? Ó, x, y. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, né? Uma figurinha assim, né? Ó, certo? Então, agora eu teria aqui, ó, eixo x, y, x, y, x, y e x e y para cada ponto, tá? Então, eu teria aqui, ó, ponto P1, ponto P2, ponto P3 e o ponto P4, certo? Com seus respectivos valores de x e y. Tá? Então, eu estaria criando aqui esse objeto, tá? Quad, por exemplo, né? A gente vai chamar de quad esse quadrilátero. Tá legal? Então, reparem que um quadrilátero não é um ponto, né? Você não especializa um ponto. Então, um ponto é um ponto, tá? É um objeto. Então, se eu quisesse, por exemplo, tinha falado de herança, mas não tem nada a ver, tá? Eu vou utilizar 4 pontos dentro da classe quadrilátero. Então, eu vou definir aqui como atributos, ó, o ponto P1, ponto P2, ponto P3 e o ponto P4, que usa, né, de ponto. Usa 4 pontos. Tá bom? Beleza? Isso eu quero sobre especializar ponto, né? Então, eu posso, por exemplo, ter um ponto assim, ó. O que seria uma especialização de um ponto, né? Então, poderia, por exemplo, definir um ponto na forma de bolinha, um ponto na forma de, sei lá, estrelinha, um ponto na forma de asterisco, tá? Então, assim, todas essas especializações de ponto, reparem que elas têm ainda, né? Você pode aplicar ainda as funções 7x, 7y, add, né? Tem as suas respectivas coordenadas, tem nome. Então, todos esses pontos teria isso. E aí, você definiria, então, herança, né? Então, tipo, vou definir aqui como herança para uma classe ponto estrela, por exemplo, né? Tá? E aqui você estaria definindo, por exemplo, a quantidade de arestas que essa estrela vai ter, que seja, tá? Ou
um outro tipo aqui, né? Tipo, bolinha, né? Então, você vai ter aqui uma especialização de ponto, que seria ponto circular, tá? Então, daí você teria, por exemplo, qual que é o raio desse ponto? Tá? Então, aí você teria várias especializações aí de ponto, tá? Beleza? E aí você pode, né, brincar, tipo, dentro desse quadrilátero, você vai definir aqui esses pontos da maneira que você quiser, né? Tipo, eu quero fazer com bolinhas, como a gente desenhou, ou com estrelinha, que seja, tá? Então seria mais ou menos isso. Tudo bem, gente? Aí vamos ver, ó. Então, vamos fazer aqui essa classe quadrilátero. Então, é o mesmo procedimento, tá? Então, eu posso criar uma nova classe aqui, ó. Class quadrilátero. Sim, né? Quadrilátero. Pode pôr parênteses aqui, né? Se quiser. E aí lembra, né? Assim, você tem o método init e você usa para inicializar os atributos, tá? Então a gente vai definir aqui, ó, init. Esse método init vai fazer, ele vai inicializar os atributos. Quais são os atributos de quadrilátero? São os pontos P1, P2, P3 e P4, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, P1 é um ponto. Tá, olha só, né? Estou inicializando agora um atributo P1 que usa a classe point, que já está definida. Tá? Então tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Certo? E aí você vai criar os seus métodos, né? Então, por exemplo, setar a coordenada x e y do ponto P1, depois do ponto P2, ponto P3. Então você vai definir, vamos fazer do P1 aqui, né? Então, por exemplo, 7 x, y, fazer assim, né? Tipo, P1. Tá? Tô dando um nome aqui, né? Qualquer para o ponto P1, né? Aí eu passo x e o y, são dois valores. E aí eu vou fazer self.p1. Lembrando que P1 é um ponto, então ele tem os atributos 7x e 7y, tá? Que vem lá de ponto. Então, posso fazer assim, né? O 7x e o 2, né? Opa, aqui é 1 ainda. 7y. Tá? Beleza? Aí faria isso para P1, P2, P3 e P4, né? São os 4 atributos aí de quadrilátero. Tá? Então, eu faria isso aí para todos os pontos. Aí, depois, se quiser, você pode criar uma função para calcular, sei lá, a área desse quadrilátero, somar dois quadriláteros, né? Não sei como faria isso, mas, enfim, dá para fazer do jeito que você quiser, né? Do jeito que você precisar, na verdade, né? Tudo bem, gente? Pessoal, estou falando coisas muito avançadas aí, vocês estão boiando. Isso aí já está meio que extrapolando aí o conteúdo da disciplina, tá? Isso que eu estou falando mais assim como coisas possíveis que podem ser feitas com POO, tá? E como eu falei na aula passada, programação orientada a objeto é uma disciplina específica só para isso, tá? Então a disciplina inteira, um semestre inteiro, o aluno aprende o que é programação orientada a objeto, tá? Então objeto, classe, herança,
sobrecarga de operadores, sobrescrita de métodos, polimorfismo, enfim, né? Tipo, um monte de coisa aí relacionada, tá? Aqui eu estou falando para vocês porque para vocês verem quais são as possibilidades, né? O que dá para aprender além, né? Com a parte de classes, objetos, tá? Beleza, gente? Aí, bom, ó, então aqui tem a parte de herança, né? Então aqui tem esse exemplo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Ó, tem mais um exemplo, né? Do tipo de animal, né? Então, pássaro, né? Aqui no livro está bem explicadinho, né? Isso daí. Isso aqui já. Parte de herança, né? Ó, sobrescrita de métodos, ó. E mais. A parte de exceção aqui já não entra, né? Acho que é isso, gente. Acho que é isso, gente. Bom, aí fique à vontade aí se tiver mais alguma pergunta. Beleza, gente? Tá todo mundo quieto hoje. Ninguém tem perguntas. Gente, eu não vou falar mais, assim, coisas mais específicas, tá? Porque senão aí realmente vai dar nó na cabeça de vocês, tá? Mas, assim, a ideia é essa, tá? De classes e objetos tão... eu acho que aí o, o, o tema aí, né, a disciplina em si, né, é a parte de programação, tá? Então, sim, acho que o nosso objetivo principal, né, com até o Lucas está dando os parabéns aí, eu reforço também, né, que realmente vocês, né, evoluíram, né, com as aulas, né, e aprenderam, né, o objetivo da disciplina, né, que de fato era aprender a programar, né, começar do zero, tá? Então, saber o que é variável, o que é laço, o que é estrutura de condição, repetição. Isso era o principal da disciplina e vocês conseguiram, né, aprender. Então, parabéns, né? E acredito que agora, né, no curso de vocês, né, de engenharia civil, vocês vão encontrar problemas aí que vocês vão conseguir, vocês vão pensar, mas eu posso implementar uma função, por exemplo, para calcular aqui. Imagina que você tem que calcular, sei lá, né, tipo, integral ali de sei lá, uma área, não sei, né? E vocês podem implementar, né, isso, fazer um programa de vocês que vai fazer aquilo de maneira automatizada, né? Você não vai precisar fazer na mão toda vez, tá? Então, o intuito é esse, né, da disciplina de computação, que mais para frente, até nas outras disciplinas mais avançadas, específicas da área de vocês de civil, vocês podem implementar, né, alguma função para fazer alguma coisa, assim, né? Tá bom? E é isso, então, gente. Acho que aí finaliza o nosso curso, nossa aula, tá? Deixa eu parar a gravação aqui.